Será que crente pode criticar outro crente na internet, publicamente, onde tem um monte de ateu olhando? Oi pessoal, meu nome é Lucas, esse é o canal Mente Cristã e sim, o cristão deve criticar outros cristãos em muitos casos. Então a galera me pergunta, né? Alguns irmãos, eu não sei se por pouca leitura bíblica ou por pouco tempo de igreja, vivem questionando essas páginas da internet que fazem críticas a absurdos que acontecem dentro da igreja cristã. Crente criticando crente, reino contra reino. O diabo tá adorando vocês criticando em vez de evangelizar. Tem até aqueles assim, Por que vocês não vão orar em vez de criticar? como se a oração eliminasse a necessidade do evangelismo e às vezes como se o evangelismo eliminasse a necessidade da correção e da repreensão. Os cristãos mais esclarecidos sabem que é na Bíblia mesmo que a gente aprende que o cristão deve se manifestar contra heresias, contra ensinos esquisitos. É justamente por amar o próximo que nós devemos repreendê-lo, corrigi-lo em amor, segundo a palavra. O cristão também aprende na palavra que ele deve expor os falsos mestres. Mas tem um pessoal aí que eles criticam quem critica, né? Se você é um desses aí, quero só saber o seguinte: você se considera incriticável? É tão humilde, não aceita mais repreensão? Esse tipo de crente é o que mais precisa de repreensão. Paulo lá em Tito 1,13 diz o seguinte: repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. Depois, se você quiser dar uma olhada lá qual que é o contexto, mas olha o que ele fala: repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. Esse versículo aí já vai contra toda a expectativa desse pessoal anticrítica, né? Mas é claro que se você pegar todas essas pessoas na internet que fazem críticas, você vai encontrar desculpas diferentes uma das outras, né? Então por que eu, na minha página, faço crítica aos crentes? E por que eu acho que nós deveríamos fazer crítica aos crentes? Primeiro, eu faço isso porque eu amo a Deus e a sua palavra. Em 1 Coríntios 1,19 diz que é necessário que haja entre nós heresias para que os sinceros se manifestem. Como eu amo a Deus e a sua palavra, então eu amo a Cristo e o que ele ensinou também. Agora responda aí você: o que Jesus fazia mediante o ensino errado dos fariseus e mediante a postura, a conduta errada deles? Jesus não ia embora orar pelos fariseus. Jesus repreendia eles na cara. E a repreensão não era gostosa de ouvir não. Jesus começava xingando eles: raça de víbora, filhos do diabo. Jesus chamava eles de coisas que ofendiam. Eu não tô tentando te ensinar a ofender quando você quiser defender a palavra não, tá? E nem tô usando isso de desculpa caso eu ofenda alguém. Mas vamos lá. Sempre chega aquele espertinho e fala: ah, mas você tá querendo ser igual a Cristo? Cristo é Deus, pô. Tá, mas antes dele, João Batista xingou os fariseus das mesmas coisas. Paulo foi além disso aí ainda e repreendeu o próprio apóstolo Pedro na frente de um monte de gente. E não foi só Pedro. Paulo fez críticas duras aos Gálatas, fez críticas duras aos irmãos de Tessalônica, fez críticas duras também aos irmãos de Corinto. Paulo estava fazendo o quê? Criticando não só os ensinos, as posturas daqueles irmãos lá. E ele fazia isso por amor a Deus e por amor aos próprios irmãos, que é o segundo motivo pelo qual a gente levanta esses problemas nas páginas. Na minha página, pelo menos. Ou pelo menos quase todas as vezes. Eu imagino que você concorde comigo que não há nada mais benéfico para alguém do que ser confrontado pela palavra do Senhor. Esse é o segundo motivo pelo qual nós fazemos críticas a outros crentes. Nós realmente nos importamos com esses irmãos, nós realmente amamos nossos irmãos, ainda que a nossa maneira de expressar isso seja pouco poética, como disse o Rui Cavalcante. Um abração, Rui. E mediante a exposição pública das nossas críticas, tem um pessoal que diz assim: ah, mas não são só crentes que leem essas postagens aí no Facebook, porque elas são públicas. Os ateus vão usar essas postagens aí pra generalizar, pra ridicularizar o crente, o evangélico. Calma, irmãozinho, pera aí, cara. É aí que entra o nosso terceiro argumento. Primeiro, como é que você acha que nós encontramos esses vídeos e essas fotos que a gente publica para criticar nas páginas? Você acha que são revelações secretas do que acontece internamente nas igrejas? Rapaz, ô irmãozinho, vamos usar a cabeça um pouco, né? Esses vídeos aí de escândalo, vídeo de pastor cuspindo na boca de crente, vídeo de pastor mexendo no esgoto, tantos exemplos aí que a gente poderia dar, né? Essas coisas, elas são públicas. Esses vídeos são publicados pelas próprias pessoas. Tanto os pastores que fazem essas loucuras aí, essas idiotices, quanto os membros das igrejas deles. São eles que filmam e postam os seus próprios perfis no Facebook. Eu tô querendo dizer o seguinte: os ateus já têm conhecimento dessas coisas bizarras aí que a gente denuncia e eles já acham que todo crente é burro. Agora presta atenção aqui: Jesus, ele nunca levou os fariseus pro templo para fazer suas acusações lá. Ele fez isso publicamente. Paulo repreendeu Pedro publicamente também. Assim como as cartas de Paulo aos Gálatas, aos Coríntios, aos Tessalonicenses eram cartas públicas
de críticas duras que tinham até nome de falsos profetas ali sendo denunciados, e Paulo deixou claro em algumas passagens que ele queria que essas cartas circulassem pelas outras igrejas. Se não houver um manifesto público contra as das igrejas, os ateus vão apenas continuar achando que nós todos somos imbecis e concordamos com aquilo lá. Aliás, para haver conversão, antes precisa haver uma pregação correta do evangelho, certo? Então, por que raios você acha que um ateu vai querer pensar no que você está dizendo sobre Cristo, se para ele você é só mais um que acredita em tijolinho ungido e trízimo? Bom, objeções nos comentários. Fiquem com Deus.